Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois é, estamos de volta à Holanda depois de uns dias maravilhosos com a família, com uma reunião fantástica, um privilégio poder fazer isso. Ainda mais quando você tem um cunhado que mora em Paris. Cunhado maravilhoso, muita gente reclama de cunhado, eu não posso reclamar. Eu espero que também ele não reclame, tenho certeza que não. Foi muito bom. E aproveitamos para passear pelo Louvre, eu e Magdalena, fomos dar uma volta rápida, porque o Louvre é impossível de se ver em uma semana, em 2 semanas, em um mês, eu acho que numa vida. Alguém comentou que se tirassem as coleções do Egito e da Suméria, da Síria, Babilônia, o Louvre ficaria sem graça? Não. O Louvre não é nenhum museu, é um complexo. É gigantesco. É um lugar incrível. É um aparato que não dá para descrever, você tem que estar lá. Eu já fui algumas vezes e não consigo ver absolutamente, sei lá, 5%. Eu sempre me concentro naquela área específica do que eu escrevo, dos vídeos que nós fazemos aqui no canal e do que eu estou colocando no livro. Então, Egito e Extremo Oriente, né? Eu vou mostrar a vocês aí logo na sequência do vídeo algumas imagens. Ao longo de outros vídeos eu vou mostrando as imagens que nós fizemos, algumas eu estou guardando para o livro, e as outras eu mostrarei para vocês e vou comentar cada uma delas, né, na minha interpretação, não só da minha, mas de uma linha de pesquisadores, sejam eles acadêmicos ou não, que defendem uma outra história, uma história paralela, talvez a história real do Egito. Uma datação que nós encontramos no museu, ela não se encaixa. A conta não fecha. Mas isso nós vamos ver agora no decorrer do vídeo. Ok? Vamos lá. Pois bem, eu já comentei aqui em diversos vídeos sobre o Egito, né, que os egípcios chamavam o período antes do dilúvio, ou antes da catástrofe, ou do Yom Kippur, de Zep-Tepi, a era do Zep-Tepi, o início de tudo, quando os deuses governaram, né? Se nós formos olhar sobre a perspectiva dos 9 sábios que sempre aparecem nas histórias do Egito, pré-dinásticas e antes das dinastias egípcias conhecidas, nós vamos ver que o Egito parece ter nascido de um empreendimento que deve ter envolvido culturas interdimensionais ou intergalácticas, não importa. Não eram daqui. Eles aí eram diferentes também. Para a humanidade, o Egito, juntamente com a Suméria, né, eles ficaram como exemplos de fascinantes civilizações que apareceram, foram elevadas ao nível de povos civilizados, de repente, do nada. Todo mundo especula, quem pensa fora da caixinha, que tal o corpo de conhecimento do Egito e da Suméria que eles possuíam, na verdade foi ensinado a eles e não desenvolvido por eles. Então nós vamos ver que eu vou mostrando no decorrer desse vídeo, as imagens que eu vou mostrando, elas falam muito mais do que frases. É muito cuidado, prestem bem atenção no que vocês estão vendo, porque a conta não fecha, né? E os deuses, segundo, inclusive Platão já falava que os deuses, alguns deuses vindo das estrelas, trouxeram os elementos da civilização para o Egito. Ou para a Atlântida, que depois o Egito herdou. Já não havia mais aquele conhecimento, aquele grande conhecimento que pertencia à Atlântida, dessa civilização planetária que existiu, da qual nós vemos os restos, e parece que esses deuses, por causa disso, também abandonaram o projeto Terra e foram embora. Alguns ficaram, alguns resolveram ficar. A história dos Sumérios conta isso, Zachariah Sitchin conta muito bem, né? Então nós vamos ver a lenda de Horus e o disco alado, no qual ele sempre aparecia, que tem muito a ver com o que nós chamamos hoje de UFO, né? Ele chegou numa nave, é bom lembrar que Horus ele não nasceu, ele passou por aqui, ensinou e foi embora. Aí tem as derivações de vários mitos e várias lendas, nós temos muita coisa escrita nas pedras, gravada nas pedras, nas rochas. E nós vamos ver então, né, que essas civilizações, elas todas apareceram quase que simultaneamente, depois da grande catástrofe, na China. Nós não sabemos muito da China, porque a China sempre foi um continente, uma civilização muito fechada. Sem contar que durante a Revolução Cultural, na década de 60, na década de 50 e 60, destruiu muita coisa, muita documentação. Museus eram invadidos, bibliotecas eram queimadas. Acho que nós estamos vendo esse filme agora, né? Cancelamentos. Pois é, aconteceu na China, agora, né? Minha geração viu isso, né? Então nós sabemos pouco, mas da Suméria
e do Egito nós temos bastante. E ainda bem que eles estão nos museus da Europa, porque se estivessem lá teriam sido destruídos. Na última, o conflito agora com o ISIS, ainda todo mundo que viu na televisão, nas redes sociais, como é que eles dinamitaram monumentos, quebraram tudo que podiam vender no mercado negro, vendiam. Então é muito perigoso. Então não se trata de roubo, se tratou de uma aquisição em nome da cultura de uma civilização antiga, da civilização atual. Porque se deixar na mão dessa turma, eles apagam tudo. Tentaram. E muita coisa foi apagada. Né? Então, nós vamos ver que o Egito pré-faraônico, quer dizer, antes dos faraós, nós vamos ver que os seus governantes, nós temos pouquíssima documentação a respeito, e os escritos que nós temos só fazem poucas referências, e que essas referências são consideradas lendas ou mitos. Antes do primeiro faraó mortal conhecido nas dinastias egípcias, que era o Menes-Narmer, existiram no Egito outros reis e outros deuses, que eram aqueles que vieram de cima, ou os Anunnakis, como chamam. Anunnaki não é uma raça, Anunnaki é uma palavra que significa aqueles que vieram lá do céu, aquilo lá em cima. Né? Eles reinaram num país conhecido como Egito, hoje, e reinaram na Suméria, e reinaram na China, e foram para a América do Sul também. Então, o período pré-faraônico permanece um grande mistério para todos os estudiosos e egiptólogos, principalmente porque eles não podem aceitar o que está escrito, pois vai diretamente contra as crenças da maioria dos egiptólogos, dos historiadores, dos arqueólogos, né, dos acadêmicos tradicionais. Eles não vão querer quebrar o que já está ali solidificado, como tudo. A história está sendo sempre reinventada. Nós vamos ver agora nas fotos sarcófagos feitos em basalto. É duro, que só o diamante pode cortar. Eu não lembro agora exatamente se é 8 ou 7,8 o grau de dureza do basalto, mas você só pode cortar o basalto e gravar com diamante ou laser. Então nós vamos ver que tem uma cobertura por cima do basalto. Hoje os egípcios eles tinham um conhecimento que nós não temos de uma argamassa, né, de um polímero com o qual eles revestiam aquele granito, então como quebrou na viagem ou com o tempo, nós vemos claramente uma cobertura em cima daquele basalto. Alguns sarcófagos não têm inscrição nenhuma. A inscrição foi colocada depois. E naqueles que existe a inscrição, nós vamos ver que as inscrições são grosseiras quando comparadas com o acabamento do sarcófago ou das estátuas. Era muito comum raspar quando fazia, eles usavam muita argamassa, cobriam com argamassa o nome do anterior para colocar o do rei atual, do rei da época, ou as histórias eram recontadas, ou então para esconder mesmo. Era comum esvaziar sarcófagos que foram encontrados para colocar novos corpos. Não era nada estranho. Existem relatos disso, como para que os estudiosos arqueólogos, alguns falam sobre isso. E o que nós vemos nas datações e nos escritos dos museus é ridículo. Né? Mas nós vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre essa história da datação. Nós vimos a Magdalena tirou uma foto do Zodíaco de Dendera, o famoso Zodíaco de Dendera, pesava 60 toneladas lá no templo de Dendera, que foi reconstruído, foi montado em cima de bases muito mais antigas. Mas os egiptólogos e arqueólogos cismam que é do período, como se chama, o período ptolomaico, que seria a linhagem de Cleópatra, das várias Cleópatras que existiram até a última. Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande, ele ficou no Egito governando, como faraó, ele foi levado à categoria de faraó. Mas essa época ptolomaica já não tem ligação quase nenhuma com o Egito tradicional. A própria Cleópatra falava que ela era uma das únicas que podia ainda ler os língua antiga. Imaginem, isso na época dela. Então, todo mundo voltou resfriado da França. Todo mundo, Madalena, eu, as netas, o neto, todo mundo. Então não é segredo que os egípcios consideravam sua civilização um legado dos deuses, e que não vieram da Terra, mas de algum outro lugar no cosmos. Então o Egito pré-faraônico parece que apoia essa teoria. Um dos textos antigos mais importantes que pode nos contar mais sobre esse período da história é o Papiro de Turim, que lista todos os faraós que governaram o Egito Antigo. E essa lista não inclui apenas todos os faraós históricos oficiais do Antigo Egito, mas também as divindades e os deuses que vieram de cima e reinaram sobre as terras do Egito antes do primeiro faraó mortal,
uma linhagem que durou 13.000 anos. É um grande enigma, porque os estudiosos tradicionais consideram esse texto antigo como puro mito, e porque a maioria dos detalhes do Antigo Egito foi por isso negligenciada e omitida dos livros de história. E os egípcios parecem que não têm ancestrais, não têm um período de desenvolvimento, parecem ter aparecido como magia da noite para o dia. E quem falou isso foi Toby Wilson, um egiptólogo inglês. Então, alguns pesquisadores acreditam que, calculando as informações obtidas a partir da descriptografia do papiro de Turim, nós vamos obter um período inicial denominado Reinado de Ptah, o criador e o primeiro governante do Antigo Egito, que vai lá para 39.000 anos. Quem é que vai aceitar isso? Bom, eu aceito. A egiptologia e a historiografia oficial nos dizem que tudo, até a era pré-dinástica, é considerado um mito sem grande valor histórico. E ele só começa a contar essas histórias depois da 18ª dinastia. A Estela de Palermo é outra pedra, é outro texto antigo incrível que menciona os governantes pré-dinásticos do Antigo Egito. Essa estela antiga ainda faz referência ao deus egípcio Horus, sugerindo que ele era um governante físico do Antigo Egito há milhares de anos. E dizem que outro deus egípcio, Tat, reinou sobre as terras do Antigo Egito de 8.670 a 7.100 a.C. Está lá gravado. Curiosamente, o sumo sacerdote egípcio Manetho, que teve acesso a um número ilimitado de textos antigos da antiga biblioteca de Alexandria, e que escreveu para o faraó a história do Antigo Egito em 30 volumes, ele faz referência aos seres divinos que governaram durante o Egito pré-faraônico. Não é? Pois é. Eu vi de perto. Bem, eu vou dar uma parada aqui sobre a história dessas estelas, de Turim, de Palermo, etc., para falarmos sobre o zodíaco de Dendera. O assunto vai continuar. Eu vou continuar a falar sobre isso nos próximos vídeos. Tem bastante material. Mas nós vimos lá de perto o zodíaco de Dendera, que foi retirado do templo de Dendera e trouxeram para o Louvre. E ele pesava nada mais, nada menos de 60 toneladas. É muita coisa. É uma carreta de estrada, pesa 20 toneladas, mais ou menos. Tem uma ideia. Então, para falar de Dendera, eu já falei no vídeo passado sobre Albert Schlumann, né? Ele foi reconhecido como um dos maiores egiptólogos de todos os tempos. E ele, em 72, ele passou 4 meses no Egito. Mas o que ele escreveu causou um rebuliço. Ele percebeu que os horizontes eram absolutamente fantásticos, que os horizontes que se abriram para ele eram impressionantes. De todos os lugares do Egito, o mais fascinante para ele, que ele se dedicou na pesquisa, foi Dendera, o templo de Dendera da deusa Hathor. Aquela deusa linda, deusa Hathor. Eu sou apaixonado por ela. Ela tem uma carinha maravilhosa, deusa do amor, da família, a mãe de todos os deuses. Ela é antiquíssima, ela vai lá atrás, antes das dinastias. E ela aparece em todos os lugares, nos espelhos das egípcias, os espelhos de bronze da cabecinha da Hathor, ou Hathor, né? Mas então, vamos falar sobre ele. Depois a gente continua com Hathor. E a razão pela qual ele se concentrou no estudo do seu famoso zodíaco, que esse zodíaco foi encontrado por acaso. Durante a campanha de Napoleão no Egito, o exército do sul estava sob o comando do general Desir, e ele perseguia um exército de mamelucos, na época, que habitavam o Egito, já não eram mais os egípcios, né? Eram os árabes, que eram chamados mamelucos na época. Os homens e animais estavam cansados, ele ordenou uma parada para descansar nas areias do deserto e descarregar os camelos. Então, sob o peso de uma caixa de munição, um buraco se abriu no chão e a caixa afundou e ele foi junto. Os soldados olharam para o buraco e descobriram que a caixa havia caído em uma sala quase cheia de areia, onde eles logo desceram. O exército depois foi com uma série de mais de 20, cientistas, estudiosos, que Napoleão levou uma entourage de geólogos, de astrônomos, etc., junto com eles. Entraram com os soldados e descobriram que o teto daquela câmara era um maravilhoso mapa celestial. Eles tinham acabado de descobrir no luxuoso templo de Dendera, meio enterrado na areia, o seu incrível zodíaco. Enterrado na areia. Quem for lá hoje vê aquele templo gigantesco, as colunas são uma coisa impressionante. Estava enterrado. Então, o primeiro desenho feito por ele a ser enviado a Napoleão estava no Cairo. Aliás, ele fez o primeiro desenho, mandou para Napoleão, que estava no Cairo, e foi feito pelo Visconde Denot, que passou muitos dias e noites em difíceis condições de conforto e iluminação para reproduzir esse horóscopo no desenho. O resultado, porém, foi esplêndido, quase fotográfico.
Mais de 20 anos depois, em 1822, esse mapa chegou ao Museu Imperial de Paris, que seria o futuro Museu do Louvre. E aí desencadeou uma carambada de polêmicas entre os estudiosos. As dimensões originais da laje em que o zodíaco foi esculpida eram de 3,60 m de comprimento por 2,40 m de largura e 90 centímetros de espessura, o que significava um peso entre 55 e 60 toneladas. Para aliviar o peso, Émile Lelorin, o herói encarregado de desmontar o horóscopo e transportá-lo para a França, decidiu cortar duas séries de zigue-zague que tinha na pedra, na parte mais longa da pedra, para poder esquadrejar. Ele cortou para depois encaixar. E com isso, na corte, as serras não eram fininhas, ele eliminou o hieróglifo que representava um grande cataclisma. Pois na leitura dos hieróglifos, a água é representada como uma linha quebrada. O plural das águas são duas linhas, com 3 inundações do Nilo e o dilúvio com 5 linhas quebradas. Né? O plural das águas são duas linhas, ou com 3, para mostrar quando o Nilo enchia, e o dilúvio era representado com 5 linhas. E como o zodíaco de Dendera é cercado por 8 linhas, nós encontramos então uma super inundação. Daí chamar esse período de o grande cataclisma, ou dilúvio, ou Yongdria. A campanha de Napoleão, lá no Egito, tornou o Egito moda na Europa. Tudo era moda. Assim, a Art Deco foi toda. Eu amo a Art Deco, é baseada no design egípcio. E a chegada da laje esculpida com o zodíaco produziu uma profunda perturbação na academia, entre os cientistas. E durante um período de 10 anos eles ficaram em alvoroço. Foram publicados 432 estudos em São Petersburgo, na Rússia, Berlim, Londres e Paris, que seriam amplamente comentados por Sloman em seus livros. Eu tenho 4 livros só sobre Dendera. É fantástico. E haviam 3 clãs, 3 grupos de grandes cientistas em constante conflito. O clã de Cuvier e Monge, que afirmava que os relevos e pinturas no templo eram gregas e que datavam do século II a.C. Portanto, não tinham nada de egípcio sobre eles. Eram pinturas belas, nada mais. Por que eu vou mexer nisso, né? A equipe de Jean-François Champollion disse: você não leva tudo em conta? Se essas 12 constelações estão no zodíaco em relação a Sírios, Órion e outros planetas, sua localização é estabelecida como referência às estações egípcias e não gregas. Ou seja, a antiguidade deve ser datada de 2000 anos antes de Cristo, não em 200. E assim vai. O terceiro clã, o do astrônomo Charles Dupuy, que respondeu: vocês estão todos errados, porque todas as constelações são lideradas por Leão, que está em um barco. Naquela época o Sol estava na constelação de Leão, portanto é o céu de 12.000 anos atrás e não de 2.000 ou 2 centenas. Um quarto poderoso clã apareceu em cena, representado por nada mais, nada menos que o arcebispo de Paris. E aí melou tudo, que ameaçou de excomunhão aqueles que sustentassem tais teses. E não devemos esquecer que isso ocorreu em 1820. Segundo a Igreja, segundo o Vaticano, que ainda tinha um poder incrível na época, a criação do mundo ocorreu há 4.000 anos antes de Cristo, e Adão, o primeiro homem, apareceu há 5.000 anos, e a Terra não tinha mais que 6.000 anos e acabou. E se falasse alguma coisa, era excomungado. Na época eles não podiam queimar mais, né? Se pudesse, tinha sido um fogaréu daqueles. Então, assim, apenas 175 anos atrás, os sábios sabiam que o mundo existia há muito mais do que há 6.000 anos. Mas não podemos dizer isso porque eles não podiam falar nada porque corriam o risco de serem cancelados, para usar a palavra da moda. E a tradição foi estabelecida e ninguém mais se atreveu a questioná-la. Não é? Pois é. Brincadeira. Pois é, né? Nada mudou. Agora estão cancelando tudo, queimam museus, derrubam estátuas, não é? Essa é a humanidade que quer fazer contato com ET. E foi, para terminar essa história, que eu vou começar com as imagens, e vou descrevendo as imagens à medida que eu vou apresentando, alguns filminhos. Não foi até 1956, eu tinha 5 aninhos, que a Comissão Bíblica solicitou uma restauração da verdadeira cronologia dessa parte do Antigo Testamento e da história do Antigo Egito. No entanto, em 1995 ainda, quando foi escrita essa reportagem que eu estou lendo para vocês, os monumentos egípcios ainda estavam sendo datados com base na decisão do arcebispo de Paris, Monsieur Affray. Nada mudou, continua até hoje. Eu visito os museus e vejo a mesma coisa. Nada mudou e não vão mudar. A não ser que haja uma mudança
geral do nosso planeta. E aí eles vão ser obrigados a contar a história real. Agora, quem quiser, pode seguir fora da caixinha. Tem muita documentação, muita coisa. E pode ser verificada. Então, eles consideraram então que a datação seria a usada pelo calendário judaico, que daria 5.756 anos o início da humanidade até agora, né, que começa segundo a tradição, desde a criação do mundo. E uma segunda outra da partida de Abraão, que mais tarde de Abrão, que mais tarde se tornou Abraão. Ele era filho de Tera, sacerdote de Ur, Suméria. É curioso que Ur significa luz e que o pai de Abraão recebeu o nome da ilha que alguns associaram a Atlântida ou a uma colônia Atlante. Então, segundo Schliemann, é possível falar sobre suas descobertas sobre Dendera porque há escritos de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, que falam de Dendera. Então já contraria os acadêmicos. E fala das suas reconstruções sucessivas. Era derrubado, vinha um rei, derrubava, vinha um ataque, derrubava, eles reconstruíam. Bem como também eles pensavam que entre os anos de 1840 e 1870, Mariette, Maspero, etc., que eram arqueólogos, também ratificaram essas descobertas, dizendo que a datação realmente iria mais longe. O templo de Dendera é o templo da Senhora do Céu. E todos os fundamentos da astronomia e da astrologia começam a partir daí. E foi assim ao longo de suas reconstruções, já que estamos contemplando atualmente a 6ª reconstrução, né? As únicas mostra as fundações originais, né, que remontam aos arquitetos sucessores de Horus, que foram os primeiros sobreviventes a chegar às margens do Nilo após o cataclisma da Atlântida. Vamos lá. Segura seu chapéu. Essa viagem é complicada, mas é fascinante. Já dizia o comandante Spock. Pois é, pessoal. Aí tem a Magdalena fotografando o Zodíaco de Dendera. Lá numa salinha bem separadinha no Louvre, as inscrições mal feitas no granito rosa, os touros assírios. Depois eu vou contar essa história para vocês, como é que foi levado para o Louvre, é uma aventura. Nós vamos vendo aí mais imagens do Dendera. Tem muito mais fotografias para mostrar, mas eu não vou colocar todas num vídeo, o dedão aparecendo aí, porque o fotógrafo, quem está filmando, não é um profissional. A Magdalena tira fotos melhor do que eu. Mas para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar gráficos mostrando exatamente como interpretar esse zodíaco e aonde que eles cortaram, que desencontra a imagem, vocês podem ver, e aí sumiu o signo de Leão, que levaria a datação lá para 12, 13 mil anos. Bem lá atrás, isso incomodou a turma. Aí a interpretação clássica, para mostrar que ele foi feito na era ptolomaica. Logo depois nós vamos ver um sarcófago de basalto e com a base em granito rosa, dá para ver claramente o revestimento que foi feito em cima do basalto. E não tem nada a ver com o sarcófago original. E assim existem vários deles e várias esculturas também mostrando essa reconstrução, o aproveitamento desses elementos. Então tem uma história muito louca lá atrás, bem escondida, que tentaram esconder, mas ela apresenta, ela sempre aparece. Aí nós estamos vendo aí, ó, o revestimento, embaixo granito rosa, a famosa Estela da Vitória, que aparece na capa do livro do Zecharia Sitchin, na Nassim, e o Nibiru, provavelmente, ou o Nibiru, uma grande nave espacial. Mas nós vamos conversar mais na frente. Hoje eu fiz um vídeo mais curto, porque nós estamos cansados da viagem, para descansar, para não deixar a turma que estava esperando. Eu tinha prometido para domingo, não deu. Nós chegamos ontem. Tá? Olha bem as inscrições raspadas no granito rosa, de mal feitas. Os mais antigos não tem nada escrito. Não é o mais alto. Pois é, pessoal. Então, até a próxima semana com mais novidades sobre o Egito. Um abração a todos vocês, meu e da Magdalena. Fiquem na paz.